humildade é um constante exercício de dependência em Deus. Eu cheguei a essa conclusão depois de passar por uma pequena experiência trabalhando pela primeira vez como diretor assistente num projeto de gravação. Nós estávamos naquele dia todos envolvidos, desempenhando diferentes funções no set de gravação e em um certo ponto nós precisávamos buscar uma mesa em um outro lugar e eu rapidamente me ofereci para ajudar. E no meio do caminho, conversando com um colega de trabalho, ele comentou que eu estava sendo um bom diretor assistente por ajudar a fazer tarefas que talvez pela maioria não seriam consideradas muito importantes. Mas naquele momento eu percebi que ainda assim existia dentro de mim a tentação de não querer fazer aquelas tarefas que não eram talvez tão reconhecidas ou tão importantes para a maioria das pessoas. E seria muito mais fácil simplesmente pedir para alguém fazer aquilo no meu lugar. Porque faz parte de nós, faz parte da nossa natureza essa mania de querer ser reconhecido, de querer fazer coisas grandes. Porque afinal, quem quer ser o menor entre todos? Quem quer ser o menos reconhecido? Até a mais tímida das pessoas deseja sucesso. Mas no reino de Deus, o que realmente significa ser o maior? Em Lucas capítulo 9, os discípulos de Jesus passaram por uma situação em que essa pergunta foi respondida. Eles discutiam entre si quem entre eles seria o maior. E Jesus, sabendo o pensamento deles, mostrou que, na verdade, a matemática do reino dos céus é inversamente proporcional à nossa, ao colocar uma criança ao lado dele para simbolizar quem realmente é o maior no reino de Deus. Quem quiser ser o maior, que este seja o menor. Estas foram as palavras de Jesus, o maior dos maiores, que se fez menor para nos servir. E é interessante que enquanto eles perdiam tempo discutindo quem era o maior entre eles, a passagem continua dizendo que haviam pessoas do lado de fora que estavam fazendo o que os discípulos deveriam estar fazendo. Pessoas que não estavam tão preocupadas em ser um deles. Porque o nosso lugar não é em círculos discutindo quem merece mais reconhecimento. O nosso lugar é numa posição de humildade, como aquela criança ao lado de Cristo, num lugar de total dependência nele. Porque quando nós nos diminuímos para servir, é aí sim que Cristo se torna grande em nós.